Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Papo de Química, o seu podcast do ensino de Química. Sou o professor Edson Souza, do IFPE e da Universidade Católica de Pernambuco. E hoje vamos mergulhar no fascinante mundo da distribuição eletrônica e entender como os elétrons se organizam ao redor do núcleo atômico. E claro, eu não estou sozinho. Exatamente, Edson. Eu sou a professora Priscila Morim e você sabia que a forma como esses elétrons se distribuem determina a maioria das propriedades químicas de um elemento? Se você sempre se perguntou o que são subníveis, camadas e como o famoso diagrama de Pauling funciona, está no lugar certo. Oi pessoal, eu sou a professora Fernanda Cunha e hoje eu vou te ajudar a montar o diagrama de Linus-Pauling passo a passo, além de discutir alguns exemplos práticos de distribuição eletrônica. Vamos desvendar como o diagrama é construído e como ele influencia toda a nossa compreensão da tabela periódica e das reações químicas. Galera, passando para lembrar que o Papo de Química está na segunda fase do prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Chegamos até aqui graças a vocês e agora precisamos mais uma vez da nossa comunidade para garantir essa vitória. Vote todo dia até 23 de novembro. Nos ajuda a levar esse troféu para casa. Cada voto faz a diferença. Então corre lá, chama os amigos, vamos juntos provar que a química é show. Vamos começar pelo básico. O que significa distribuição eletrônica? A few moments later. Basicamente, é a maneira como os elétrons estão organizados ao redor do núcleo do átomo. Eles não ficam flutuando por aí de forma desordenada. Há uma ordem específica. E é isso que a distribuição eletrônica descreve. Exatamente. Os elétrons ocupam camadas de energia ao redor do núcleo, que são chamadas de níveis ou camadas eletrônicas. A camada mais próxima do núcleo tem energia mais baixa, e conforme os elétrons preenchem essas camadas, eles vão para níveis de energia mais altos. E dentro dessas camadas, os elétrons se distribuem em subníveis, que são os famosos subníveis S, P, D e F. Cada um desses subníveis tem uma capacidade máxima de elétrons. Por exemplo, o subnível S, ele comporta até 2 elétrons, o P até 6 elétrons, o D até 10 e o subnível F até 14 elétrons. Gente, se você não escutou o episódio 82, Números Quânticos, o código secreto da estrutura atômica, vá ao seu aplicativo favorito de podcast e escute já. Gente, já sabemos que existem 7 níveis de energia ou camada. K, L, M, N, O, P e Q. Sabemos também que temos os subníveis S, P, D e F. E ainda conhecemos o máximo de elétrons em cada camada e em cada subnível. Porém, não significa que os subníveis S, P, D e F estão presentes em todas as camadas. What? Mas, Priscila, quais os subníveis de energia presentes em cada nível de energia, em cada camada? Gente, é bem simples. Basta a gente seguir essas etapas. Primeiro, identificar o total de elétrons da camada em questão. Segundo, colocar os subníveis nessa camada, obedecendo a ordem S, P, D e F. Terceiro, respeitando o máximo de elétrons do subnível e atingir o máximo de elétrons da referida camada. E aí, se ligou na parada? I got it. Então, vamos escrever os subníveis de energia presentes em cada camada ou nível de energia. O primeiro nível, ou camada K, possui um máximo de 2 elétrons. Então, possui apenas o subnível S com 2 elétrons, que representamos como um S2, o 2 como expoente. O subnível ele deve ser representado junto com o seu nível. O segundo nível, ou camada L, possui um máximo de 8 elétrons. Então, possui os subníveis S com 2 elétrons, o subnível P com 6, que representamos como 2S2, 2P6. O terceiro nível, ou camada M, possui um máximo de 18 elétrons. Então, possui os subníveis S com 2 elétrons, o subnível P com 6, o subnível D com 10,
que representamos como 3s2, 3p6, 3d10. O quarto nível, ou camada N, possui um máximo de 32 elétrons. Então, possui os subníveis S, com 2 elétrons, o subnível P com 6 elétrons, o subnível D com 10 e o subnível F com 14 elétrons, que representamos como 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. No quinto nível, ou camada N, possui o máximo de 32 elétrons. Então, possui subníveis S, com 2 elétrons, o subnível P, com 6 elétrons, o subnível D, com 10 elétrons, e o subnível F, com 14 elétrons, que representamos como 5s2, 5p6, 5d10 e 5f14. Temos também o sexto nível, ou camada P, que possui um máximo de 18 elétrons, então possui subníveis S com 2 elétrons, o subnível P com 6 elétrons e o subnível D com 10 elétrons, que representamos como 6s2, 6p6, 6d10. E o sétimo nível, ou camada Q, considerando o atual elemento de número atômico 118, possui um máximo de 8 elétrons, então possui subníveis S com 2 elétrons, o subnível P com 6 elétrons, que representamos como 7s2, 7p6. Você entendeu, velho? É claro. Gente, na descrição do episódio tem um link para um arquivo texto desse episódio. Você pode acompanhar o episódio com esse arquivo texto, mas você também pode baixar o arquivo indo no nosso site www.papodequimica.com. Agora que você já conhece os subníveis presentes em cada camada, não esqueça como ele foi construído. Podemos resumir da seguinte forma. No primeiro nível, nós temos um S2. No segundo nível, temos o 2S2, 2P6. No terceiro nível, 3S2, 3P6 e 3D10. No quarto nível, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. No quinto nível, 5S2, 5P6, 5D10 e 5F14. No sexto nível, 6S2, 6P6 e 6D10. E no sétimo nível, 7S2, 7P6. Galera, será que já estamos prontos para aprender a distribuição de elétrons? Fernanda, o que está faltando? Pessoal, os elétrons devem ser distribuídos na ordem crescente de energia dos subníveis. E aqui que entra o diagrama de Pauling. Mas o que é esse diagrama de Linus-Pauling ou simplesmente diagrama de Pauling? O diagrama de Pauling é uma ferramenta visual que nos ajuda a determinar a ordem correta para preencher os subníveis de energia. Ele nos orienta na sequência exata para preencher os orbitais, começando pelos de menor energia e seguindo para a ordem crescente de energia. Ou seja, vamos distribuir do de menor para o maior. Gente, é como um mapa que ajuda a entender onde os elétrons de um átomo vão se posicionar em cada camada e subnível. Esse mapa tem um formato muito especial e, para que ele funcione, nós vamos traçar linhas diagonais que nos dizem exatamente a ordem de preenchimento dos elétrons. Vamos seguir um passo a passo para a sua montagem, então vamos acompanhar. Primeiro, eu preciso que você escreva aquela lista ordenada de subníveis em cada nível, que a gente já viu como montar isso. Eu vou repetir aqui rapidamente. No primeiro nível tem um S, no segundo nível 2S, 2P, no terceiro nível 3S, 3P, 3D, no quarto nível 4S, 4P, 4D, 4F. No quinto nível, 5S, 5P, 5D, 5F. No sexto, 6S, 6P, 6D. No sétimo, 7S e 7P. Cada linha representa uma camada energética. Os números 1, 2, 3, 4, etc. são como os andares de um prédio que representa a energia do elétron. E as letras S, P, D, F são as salas onde esses elétrons vão ficar. É mesmo, é? É verdade. Galera, se você ainda não baixou um arquivo que está no link na descrição do episódio, faça isso se você quiser visualizar o nosso episódio. Ele também está disponível lá no nosso site www.papodequimica.com. Agora vem a parte interessante.
Nós vamos percorrer esse prédio em uma ordem especial usando linhas diagonais, como se estivéssemos desenhando o caminho que o elétron deve seguir. Vamos lá? Primeiro começamos com a primeira linha cortando um S. Em seguida, traçamos uma linha diagonal que nos leva para o 2S. Depois, uma outra linha diagonal que passa pelo 2P e depois para o 3S. Continuamos traçando as diagonais, sempre da direita para a esquerda e de cima para baixo. Cada linha diagonal cruza um subnível e nos indica onde preencher o próximo elétron. Isso é muito importante porque respeita o princípio de Aufbau, que nos ensina a preencher os elétrons sempre nos níveis de menor energia primeiro. Ao final, o diagrama nos dá a seguinte ordem de preenchimento. Na primeira linha, 1S, na segunda, 2S, na terceira linha, 2P, 3S, na quarta, 3P, 4S, na quinta linha, 3D, 4P, 5S, na sexta, 4D, 5P, 6S, na sétima linha, 4F, 5D, 6P, 7S e na oitava, 5F, 6D, 7P. Esta ordem representa a sequência em que os subníveis vão sendo ocupados. Imagine que você está desenhando setas que levam os elétrons para suas salas no prédio. Cada diagonal é como um caminho guiando os elétrons de um nível de energia ao próximo disponível. É um pouco como um jogo de seguir o caminho, para garantir que todos os elétrons encontrem o lugar certo para ficar. É mesmo, é? É verdade. Assim, o diagrama de Pauling, com suas diagonais mágicas, permite que a gente saiba onde colocar cada elétron com precisão. Ele organiza o átomo, garantindo que os elétrons ocupem os níveis de energia da forma correta, como peças que se encaixam perfeitamente em um quebra-cabeça atômico. Gente, agora vamos praticar. Vamos colocar a mão na massa. Acompanhe a resolução de alguns exemplos, de olho no diagrama de Pauling, tá certo? Vamos começar com o hidrogênio, que tem número atômico 1. O hidrogênio é o elemento mais simples, com apenas um elétron que fica na camada 1s. Como não tem outros elétrons, sua distribuição é muito básica, ficando 1s1. Vamos fazer outro exemplo agora. O carbono, que tem número atômico 6. Portanto, tem 6 elétrons. Os dois primeiros ocupam o subnível 1s. Os próximos dois vão para o subnível 2s e os últimos dois vão para o subnível 2p. Portanto, sua distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p2. Vamos analisar agora o oxigênio, que tem número atômico 8. Portanto, ele tem 8 elétrons. Seguindo a ordem do diagrama de Pauling, os dois primeiros ocupam o 1s, os próximos dois vão para o 2s e os 4 restantes preenchem 2p. Portanto, sua distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p4. Você entendeu, velho? Certamente que sim. Vamos analisar a distribuição eletrônica do sódio, com o símbolo Na e número atômico 11. Seguindo a ordem do diagrama de Pauling, os dois primeiros elétrons ocupam o 1s. Os próximos dois vão para o 2s e os 6 seguintes preenchem o 2p. Com 11 elétrons, o sódio preenche o subnível 3s com o último elétron. Então, sua distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Vamos agora analisar a distribuição eletrônica do cloro com o símbolo Cl e número atômico 17. O cloro possui 17 elétrons. Após preencher completamente os subníveis 1s, 2s e 2p, ele ainda completa o 3s e fica com 5 elétrons no subnível 3p. A sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Essas distribuições mostram como cada elemento organiza seus elétrons e ajudam a entender a reatividade e as propriedades químicas de cada um. Mas, Edson, e como fica a distribuição eletrônica de íons, os cátions e ânions? Quando átomos ganham ou perdem elétrons, para se tornar mais estáveis, eles formam íons. Esses íons podem ser cátions, íons com carga positiva, ou ânions, íons com carga negativa. E a sua distribuição eletrônica muda em relação ao átomo neutro. Vamos entender essas alterações para os dois casos.
Vamos analisar o primeiro caso, os ânions. Os ânions se formam quando átomos ganham um ou mais elétrons, resultando em uma carga negativa. O ganho de elétrons completa a camada de valência, deixando o átomo mais estável. Vamos analisar o exemplo do cloro, Cl, que tem número atômico 17, e aí o átomo neutro tem a seguinte distribuição: um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Quando o cloro ganha um elétron, ele vai completar o subnível P6. E aí o ânion Cl- apresenta a seguinte configuração eletrônica: um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Assim, o cloro adquire a configuração eletrônica do argônio, um gás nobre, ficando mais estável. Vamos ver o segundo caso, os cátions. Os cátions surgem quando um átomo perde um ou mais elétrons. A perda de elétrons resulta em um aumento da carga positiva, pois o número de prótons supera o número de elétrons. Vamos analisar o caso do sódio, Na, que tem número atômico 11. No estado neutro, a sua distribuição eletrônica é um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Quando o sódio perde um elétron, perde o elétron do subnível 3S e a sua distribuição eletrônica então vai se tornar um S2, 2S2, 2P6. Então o cátion sódio atinge a configuração do gás nobre, a mesma do neônio, tornando-se mais estável. Terceiro caso, cátions do bloco D. Para os elementos de transição, como o ferro, os elétrons são retirados primeiro do subnível S da camada mais externa, antes de serem removidos do subnível D. Vamos analisar o primeiro caso, o primeiro exemplo, para o ferro, que tem número atômico 26. No estado neutro, a sua configuração eletrônica é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6, dá 26 elétrons, que é o número atômico do ferro. O cátion ferro mais 2 vai perder 2 elétrons do 4S. Então, a sua configuração eletrônica para o cátion ferroso será um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6. Agora, pessoal, o cátion férrico, o ferro mais 3, que deverá perder 3 elétrons. Então, iremos retirar inicialmente 2 elétrons do 4S, que é a camada mais externa. Em seguida, aí seremos obrigados a tirar um elétron do 3D, de modo que a distribuição eletrônica do íon férrico, ferro mais 3, fica um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5, ok? Houve a perda de 2 elétrons no 4S e um elétron no 3D. Galera, resumindo as alterações na distribuição eletrônica de íons. Os cátions perdem elétrons, geralmente começando pelos subníveis de maior energia, a camada mais externa, para alcançar uma configuração mais estável. Para os ânions, eles ganham elétrons até completar o subnível mais externo, adquirindo geralmente uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Gente, em elementos do bloco D, especialmente nas séries de transição, o preenchimento dos orbitais D e S é influenciado pela estabilidade associada a subníveis completos, D10, ou semicompletos, D5. Esse ganho de estabilidade ocorre devido à simetria e à diminuição da repulsão eletrônica entre os elétrons, que faz com que essas configurações sejam energeticamente mais favoráveis. Vamos analisar alguns exemplos. O cromo tem número atômico 24. Portanto, a sua configuração esperada é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. E sua configuração real é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5.
No cromo, ao invés de seguir o padrão e preencher totalmente o 4s, antes de completar o 3D, ele retira um elétron do subnível 4s e coloca no subnível 3D. Assim, ao invés de ser 4s2, 3d4, a configuração se torna 4s1, 3d5. Essa alteração ocorre porque um subnível D semi-completo, 3d5, proporciona uma estabilidade adicional ao átomo. É verdade. O cobre tem número atômico 29, portanto, a sua configuração esperada é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Mas a sua configuração real é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. No caso do cobre, a configuração esperada seria 4s2, 3d9 na sua terminação. No entanto, o cobre ele também empresta um elétron do subnível 4s para completar o 3D, resultando na configuração 4s1, 3d10. Esse preenchimento completo do subnível D o torna o átomo do cobre mais estável, pois um subnível D totalmente preenchido, o 3d10, é energeticamente mais favorável para o átomo. Hoje, exploramos a distribuição eletrônica, desde os conceitos básicos até o uso prático do diagrama de Pauling. Entendemos que essa organização dos elétrons é essencial para explicar por que os elementos têm certas propriedades e como eles reagem uns com os outros. Não esqueçam de conferir a descrição do episódio para mais informações e nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro dos próximos temas. Pessoal, esse conhecimento é fundamental, não só para quem está começando a estudar a química, mas também para entender temas mais avançados, como a química quântica e a ligação covalente. Então, lembrando, deixe seus comentários no final do episódio e não se esqueça de votar no Papo de Química. Ele está concorrendo ao prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Tchau, tchau, pessoal! Esperamos que vocês tenham gostado desse mergulho na distribuição eletrônica. Fiquem ligados para mais episódios como este no Papo de Química. Não se esqueça de ir ao nosso site www.papodequimica.com. Mande sugestões de temas para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Também não se esqueça de votar no Papo de Química para o melhor podcast. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.